Conforme anunciado ao final do segundo vídeo, tratar-se-á neste vídeo do nexo de causalidade. O nexo causal ou nexo de causalidade é o liame funcional entre a ação do agente e a sua consequência danosa. Ostenta uma dupla função. Presta-se a determinar o autor do dano, entre vários possíveis, e a verificar a extensão deste. Atua, pois, como medida da indenização. O nexo de causalidade é objeto de prova, tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva. Na hipótese de concorrência de várias causas possíveis, faz-se necessário identificar-se a causa ou as causas preponderantes. Não se deve estender a pesquisa a causas remotas ad infinitum, como no homicídio por arma de fogo, começando por quem atirou, quem emprestou a arma, quem comercializou a arma, quem a fabricou, quem vendeu a munição e etc. Nexo de causalidade, principais teorias sobre a causa do dano. A teoria da equivalência das condições. A teoria da causalidade direta ou imediata, a teoria da causa próxima, a teoria da causalidade adequada, a teoria da imputação objetiva. Primeira teoria da equivalência das condições. A primeira teoria que buscou estabelecer a causa decisiva para a produção do dano foi a da equivalência das condições, Equivalenztheorie, também chamada de teoria dos antecedentes causais, a qual aceita várias condições como eficientes, desconsiderando-se aquela ou aquelas sem a qual ou sem as quais o dano não se verificaria, restando a condição chamada sine qua non, que adquire, então, o status de causa. Se nenhuma das condições puder ser suprimida, serão todas reputadas condição sine qua non, ou causa eficiente. Situações podem ocorrer em que se sucedam danos diversos em cadeia ou em série, causados por um só ou mais agentes. Figure-se a hipótese em que um mesmo agente provoca briga de trânsito, abalroa o outro veículo envolvido e causa lesões corporais no seu condutor. Este é levado ao hospital. O causador da colisão invade o hospital, destrói móveis e fere a tiro o segurança. Identificam-se aí vários ilícitos. Primeiro, a briga em si comprovável. Segundo, crime de injúria ou lesão corporal. Terceiro, o abalroamento do veículo. Quarto, as lesões corporais no condutor deste. Quinto, a destruição de móveis no hospital. E sexto, o ferimento à bala do segurança do hospital. Cada uma dessas condutas gerou um ou mais danos materiais, pessoais ou morais. Cada uma dessas ações foi eficiente e imprescindível para a produção de um ou mais resultados. Pode-se afirmar que cada uma foi conditio sine qua non. O entrevero, a mera altercação verbal, foi a causa do dano do crime de injúria. A agressão física foi a ação mecânica do crime de lesões corporais. O abalroamento do veículo alheio, intencional, doloso ou não, foi o fato desencadeador dos danos materiais. O disparo de arma de fogo foi o evento causador do dano de lesão corporal no segurança. Não se pode afirmar, no entanto, que todas as condutas estivessem em relação de dependência, de consequência necessária uma da outra. O incidente poderia muito bem ter se limitado a uma troca de insultos sem os demais nefastos desdobramentos, de modo que não há concorrência de condições para a produção dos resultados das várias ações. Poderia igualmente ter continuado e chegado até o abalroamento do veículo e parado por aí. Fator de simplificação da solução da hipótese consiste no fato de se ter um único agente, causador de todos os danos. Se vários tivessem sido os agentes, cada qual responderia pelo ou pelos respectivos danos
como consequência da aplicação da técnica de supressão de uma das várias condições na teoria da equivalência das condições. Concretamente, indaga-se, no exemplo formulado, se suprimisse o disparo da arma de fogo, a lesão corporal do segurança do hospital teria ocorrido? Se a resposta for negativa, como deve ser realmente, o disparo deverá ser considerado, então, condição equivalente ou a causa do dano de lesão corporal do segurança. Faça-se a mesma pergunta em relação a todas as condutas anteriores, ou seja, se não tivesse ocorrido a discussão no trânsito, o disparo teria ou poderia ter ocorrido? E o que dizer-se do abalroamento do veículo e da destruição dos móveis do hospital? A resposta em relação a todas essas condutas ou condições deve ser positiva. Vale dizer, se elas foram prescindíveis, dispensáveis e irrelevantes para a ocorrência da lesão corporal do segurança. Não há, portanto, equivalência entre as condutas remotas ou secundárias e o resultado lesão corporal do segurança, com o que se operou uma quebra do nexo de causalidade entre aquelas condições e o resultado. Somente o disparo da arma de fogo remanesceu como condição equivalente e consecutivamente como causa do dano. Nem sempre, porém, a jurisprudência observa adequadamente essa técnica interpretativa da equivalência entre as condições remotas ou secundárias e o resultado danoso. Exemplo de tal inobservância ocorreu, salvo melhor juízo, no julgamento do recurso especial número 326.971 de 2002, no qual a quarta turma, relator o ministro Rui Rosado Aguiar Júnior, invocou a teoria da causalidade adequada. Cuidava-se, no caso, de ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por preposto da ré, além do pleito de ressarcimento das despesas com 2 cirurgias. A segunda cirurgia, broncofibroscopia, tornou-se necessária em razão exclusivamente de erro médico cometido na realização da primeira cirurgia. Cabe indagar-se aqui, de acordo com a teoria da equivalência das condições, como se fez no exemplo ilustrativo apresentado há pouco, se pode afirmar que todas as condutas estavam em relação de dependência de consequência necessária uma da outra. A resposta haveria de apontar para a inexistência de relação de dependência entre a conduta do motorista preposto da ré, que causou o acidente, e o dano decorrente do erro médico na primeira cirurgia. Seguindo o raciocínio do exemplo, pode-se afirmar que a constelação fática propiciaria desfechos diversos. Poderia ter o acidente de trânsito se limitado a danos materiais no veículo, sem danos físicos ao autor da ação. Poderiam os danos físicos não ter exigido intervenção cirúrgica. Poderia, finalmente, a primeira cirurgia ter tido total sucesso, sem necessidade da segunda intervenção. Todos os danos, até a primeira cirurgia, podem e devem ser considerados em relação de consequência necessária de dependência com a conduta do motorista preposto da ré. A necessidade da segunda cirurgia, no entanto, teve relação de dependência como consequência necessária com a conduta imediata anterior do primeiro médico cirurgião. A nosso aviso, com o maior respeito aos eminentes ministros da quarta turma do STJ, a ré deveria responder por todos os danos e despesas até o final da primeira cirurgia. Pelos danos e despesas da segunda cirurgia, deveria responder o médico que realizou a primeira cirurgia, que agiu com imperícia ou o hospital. Entretanto, assim não entendeu o acórdão. Ao contrário, a percepção da quarta turma foi de que o erro médico no tratamento das lesões sofridas em acidente de trânsito, abre aspas, está no desdobramento causal do acidente.
Pelo resultado mais grave, responde o causador do dano, ressalvado à ré o direito de pleitear eventual ressarcimento junto a quem concorreu com sua imperícia. Fim da citação. Justificou o relator, ministro Rui Rosado. Abre aspas. A responsabilidade do causador do dano se estende a todas as consequências que são desdobramentos naturais da ação culposa, inclusive às agravantes que decorrem da eventual falta de atendimento a tempo certo, defeito no tratamento, falta de medicação. Com todo o respeito ao juízo do emérito saudoso ministro Rui Rosado, não ocorreu no caso demora da ambulância ou inexistência de hospital nas proximidades. A vítima foi internada em hospital e submetida regularmente à cirurgia. O erro médico não decorreu de omissão ou de falta de atendimento, senão de uma ação comissiva errônea do médico cirurgião. O ministro Aldir Passarinho, tendo divergido inicialmente do voto do relator, argumentou: na hipótese dessa segunda cirurgia, ocorreu por um erro na primeira. Era, todavia, feita ao tempo e modo por médico e hospital acolhidos pela livre opção da família da vítima ou da própria vítima. Creio que é difícil se estender a essa segunda lesão o nexo causal de responsabilidade do causador do acidente automobilístico. Parece-me que ela teria uma causa própria, senão haveria quase que um seguro de vida ad eternum para quem fosse vitimado num acidente em função de circunstâncias supervenientes. Fim da citação. Posteriormente, o ministro Aldir Passarinho Júnior reconsiderou seu voto inicial. Para ele, o erro médico seria, abre aspas, suficiente para interromper a cadeia causal se a cirurgia fosse feita ao tempo e modo por médico e hospital, escolhidos por livre opção da família da vítima ou da própria vítima, o que não ocorreu no caso. Aparentemente, o ministro Aldir Passarinho imputou à ré culpa em eligendo pela escolha do médico e do hospital, o que não parece razoável, diante das circunstâncias de perigo de morte no caso. Por último, infligir ao réu o calvário de uma tortuosa ação regressiva contra o médico cirurgião da primeira e ou o hospital configura má escolha de política judiciária, para se dizer o menos. A aplicação pura e sistemática da teoria da equivalência das condições poderia, em casos de condenação solidária, conduzir, todavia, a resultados injustos, no caso da responsabilidade civil objetiva particularmente, porquanto esta não permite a utilização da mensuração da culpa de cada agente na produção do resultado danoso. Duas teorias foram desenvolvidas para delimitar o âmbito de aplicação da teoria da equivalência das condições: a teoria da causalidade direta ou imediata e a teoria da causalidade adequada, Adäquanztheorie, concebida pelo filósofo alemão Johannes von Chris. Analise-se primeiramente a teoria da causalidade direta ou imediata. No direito brasileiro, a teoria da causalidade direta ou imediata, ou do dano direto e imediato, como querem outros, encontra suporte normativo no artigo 403 do Código Civil. Embora o artigo 403 esteja alocado em título que trata do inadimplemento das obrigações, no capítulo das perdas e danos, mais precisamente, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de admitir o seu alcance para além da responsabilidade contratual, aplicando-se igualmente à responsabilidade extracontratual. Diante da dificuldade em se estabelecer quais seriam os danos diretos e imediatos, diferenciando-se dos danos remotos, a teoria da necessidade da causa, de Charles Dumoulin e Robert Joseph Potier, contribuiu para a concretização do conceito de causas diretas e imediatas, ou seja, aquelas que se ligam ao dano em uma relação de necessidade aptas a romper o equilíbrio entre as diversas condições.
Um dos primeiros e mais emblemáticos casos de aplicação da teoria da causalidade direta e imediata, ou do dano direto e imediato, foi julgado no recurso extraordinário número 130.764-1 do Paraná, em que foi réu o Estado do Paraná e como autores vítimas de assalto praticado por quadrilha, de que fazia parte um preso que estava foragido há 21 meses. Este foragido, mais 7 outros assaltantes, penetraram na residência de família curitibana, conduziram-na à joalheria de sua propriedade, de onde foi subtraída grande quantidade de joias. Julgada procedente a ação nas instâncias inferiores, foi dado provimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná. Em seu voto, o ministro Moreira Alves, da primeira turma, relator do recurso, fundamentou sua decisão na teoria do dano direto e imediato, tendo entendido que o dano decorrente do assalto, praticado pela quadrilha, da qual apenas um dos participantes era foragido, não teria sido consequência necessária da omissão da autoridade pública, senão que teria resultado, sim, de outras concausas, por exemplo, a formação de quadrilha. Em 1990, no julgamento do RESP número 2821, do Rio de Janeiro, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, relator o ministro Gueiros Leite, em que a vítima de acidente automobilístico havia intentado ação de indenização em face da Ford, tendo arguido utilização de vidro temperado no para-brisa, em vez de vidro laminado, já utilizado pela fabricante nos Estados Unidos. Entendeu a terceira turma que a fabricação do carro não teria sido causa imediata, mas sim mediata e distante em relação ao dano. A colisão do veículo é que teria sido a causa direta e imediata do resultado danoso. A ementa do acórdão faz menção, no entanto, à teoria da causalidade adequada. Por último, chamou-nos a atenção uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1.198.829 do Mato Grosso do Sul, em que a parte autora aforou demanda indenizatória em face de um tabelião do Estado do Mato Grosso do Sul e em face também do próprio Estado do Mato Grosso do Sul. O autor firmara contrato com certa pessoa, a qual o descumpriu, tendo o autor, então, executado hipoteca que guarnecia o contrato. O imóvel rural objeto da hipoteca não existia, apesar de estar escriturado e registrado devidamente. A ação foi julgada improcedente. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul ao argumento de que o dano ao autor não teria resultado da inexistência do imóvel e, consequentemente, da inexistência da hipoteca que o garantia contra eventual inadimplemento, senão que decorreria do fato do próprio inadimplemento contratual pela outra parte, pois o fato de o imóvel inexistir em nada afetaria a situação do autor, caso a outra parte desse continuidade ao contrato e o cumprisse. Não haveria, portanto, como se dizer que o dano teria decorrido diretamente da conduta do tabelião. A injustiça da decisão é flagrante, em nossa opinião. Talvez valesse o esforço de um exercício teórico recorrendo-se à moderna noção de dano-evento e dano-prejuízo abordada no início desta série de palestras. O ato ilícito do tabelião em lavrar escritura pública, tendo por objeto imóvel inexistente, seria o dano-evento, que se não se somasse a ele outro dano, o dano-prejuízo, permaneceria em estado latente, indefinidamente, não completando o ato ilícito e o dano indenizável. O inadimplemento contratual pelo outro contratante constituiu o suporte fático, a ação humana mecânica capaz de perfazer o dano-prejuízo do autor, o qual, somado ao ilícito do tabelião, perfectibilizou o binômio dano-evento e dano-prejuízo, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre o ato ilícito do tabelião e o dano sofrido pelo autor. Pode-se dizer que, no caso,
a conduta do tabelião causou ao autor, no mínimo, o dano da perda de uma chance, ou seja, da chance de executar a hipoteca como êxito e, assim, de se ressarcir do prejuízo emanado do inadimplemento do contrato. Analisaremos na sequência a teoria da causa próxima. Vigorava no século XVI a teoria da causa próxima, de autoria do inglês Francis Bacon. Nem sempre, porém, a causa direta e imediata é a mais próxima, temporalmente, pois o que rompe o nexo causal não é a distância temporal entre a conduta e o dano, senão o aparecimento de outra causa. Se é de distância ou de proximidade que se deve tratar, esta deve ser uma proximidade lógica. A doutrina ministra exemplo didático de situação que desprestigia a teoria da causa próxima. Alguém troca culposa ou dolosamente um medicamento que deveria ser ministrado a determinado paciente por uma substância tóxica, e a enfermeira, ignorando a substituição, faz com que o enfermo tome o suposto remédio. A causa mais próxima, a administração do medicamento equivocado, não foi a causa de morte do paciente, e sim a troca do remédio pela substância tóxica. Em 1975, ao julgar recurso extraordinário que versava sobre a responsabilidade de estabelecimento bancário pela emissão de cheques sem fundos pelos autores, relator o ministro Moreira Alves, confundiu-se a teoria da causa próxima com a teoria do dano direto e imediato. Abro aspas para a citação onde aparece a confusão. No caso, não existe o nexo de causalidade indispensável para a configuração do ato ilícito, quer se considere a teoria da causa mais próxima, adotada pelo Código Civil para os atos relativos, ou seja, que derivam do inadimplemento de relação jurídica obrigacional, quer se aplique a teoria de causalidade adequada. Como se pôde verificar há pouco, o direito brasileiro adotou a teoria do dano direto e imediato, identificada nitidamente no artigo 403 do Código Civil de 2002 e no artigo 1060 do Código Civil de 1916. Deveria o acórdão ter dito então, abre aspas, quer se considere a teoria do dano direto e imediato adotada pelo Código Civil. Na sequência, analisaremos a teoria da causalidade adequada. Outra teoria formulada para melhor definir causa direta e imediata foi a teoria da causalidade adequada. Essa teoria busca identificar um elevado grau de potencialidade no ou nos atos do ofensor capaz ou capazes de produzir o dano. O método da busca é abstrato. Não se analisa o caso concreto objetivamente, senão meramente hipoteticamente, levando-se em consideração as regras de experiência da vida, quod plerumque fit. A causa terá sido, pois, aquela condição que tiver revelado melhor adequação para a produção do resultado danoso. Essa teoria comporta dois enunciados, um positivo, se a conduta foi adequada, e outro negativo, se a conduta não foi adequada, com a única serventia de se inverter o ônus da prova na formulação negativa. Na formulação positiva, a vítima afirma o fato constitutivo do seu direito. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso 1. Consistente na ação ou omissão do agente réu, e este deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. CPC, artigo 373, inciso 2. Qual seja que a sua ação não foi adequada à produção do dano. O ofensor deverá provar, por exemplo, que a vítima não faleceu em consequência do soco que desferiu contra ela, mas sim em decorrência de cardiopatia grave de que era portadora. Não se trata nesta técnica de inversão do ônus da prova ou, quiçá, da distribuição dinâmica do ônus da prova, mas da aplicação da regra básica sobre o ônus da prova, em que a vítima, autor, demonstra o fato ilícito e o dano. Se aceitos pelo julgador, abre-se para o ofensor a oportunidade de demonstrar que o seu ato não teria sido adequado ao efeito danoso.
O assento da decisão deverá ser posto na prova pelo réu do fato impeditivo, isto é, a inadequação da conduta à produção do dano. Essa excludente está sendo invocada frequentemente na área da saúde em relação a comorbidades fatais em mortes pelo Covid-19. Importante, ao contrário da técnica da teoria da causa adequada positiva, na teoria negativa o autor não teve que provar a adequação da conduta do réu. No recurso extraordinário 88.407 de 1980, embora o acórdão tivesse feito menção à causa direta e imediata, o fundamento preponderante foi a teoria da causalidade adequada. Tratava-se, na espécie, da responsabilidade civil do transportador por assalto em ônibus. O relator, ministro Soares Munhoz, consignou que quer se adote essa teoria, a do dano direto e imediato, quer a da causalidade adequada, não se pode concluir que o resultado constitua dano direto e imediato do contrato de transporte. Na sequência, estudaremos a teoria da imputação objetiva. Até o início do século XX, prevaleceram no direito da responsabilidade civil as teorias causais, de natureza naturalista, analisando e criticando o pensamento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Karl Lorenz criou a teoria da imputação objetiva, valiosa para o estabelecimento dos limites entre os fatos chamados próprios e os acidentais, isto é, quais consequências seriam derivadas de obra do agente e quais deveriam ser consideradas como obra do acaso. Para tanto, erigiu Lorenz a figura da vontade do ser racional, capaz este de reconhecer o efeito de determinadas causas, de prever as consequências e definir a direção da sua ação conforme o seu pensamento, a sua racionalidade. Hegel associava a imputação ao dolo, enquanto Lorenz estendeu a aplicação da teoria ao âmbito da culpa stricto sensu. Lorenz acolheu a concepção de Hegel de que a imputação deve se limitar à finalidade da conduta do agente. Substituiu, contudo, a noção naturalista de Hegel de um sujeito individual, do homem físico, pela ideia normativa de pessoa, de ser racional, com o que alargou a concepção de finalidade como aquilo que o indivíduo previu e quis, efetivamente, para passar a compreender tudo aquilo que a ação tendia objetivamente a atingir. Surgia, assim, a possibilidade de previsão, a previsibilidade como referencial de imputação. Essa possibilidade não deve ser investigada subjetivamente. Não é o autor concreto, mas a pessoa, o ser racional, que deve estar em condições de prever determinadas causas e o respectivo efeito. Importa, neste momento, apresentar-se uma breve resenha deste importante e extenso capítulo. O nexo causal ou de causalidade foi definido, muito singelamente, como o liame funcional entre a ação do agente e sua consequência danosa. O nexo causal define se o agente será responsável pela indenização do dano. Ele depende de prova tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva. A primeira teoria sobre a causa decisiva para a ocorrência do dano foi a da equivalência das condições, a qual aceita várias condições como eficiente, desconsiderando-se aquela ou aquelas sem as quais o dano não se verificaria. Em um homicídio por arma de fogo, a fabricação do revólver seria causa eficiente, assim como a sua comercialização e a falta de vigilância na sua guarda. E, finalmente, o disparo efetuado pelo autor contra a vítima. Todas as condições acima seriam equivalentes ao resultado homicídio. No trajeto até a casa da vítima, o atirador parou em um posto de gasolina para abastecer o seu carro. Esta última condição pode ser suprimida sem alterar o efeito morte. Logo, não pode ser considerada causa eficiente.
A teoria da causalidade direta ou imediata, ou teoria do dano direto e imediato, por sua vez, é adotada pela lei brasileira, Código Civil, artigo 403. São causas diretas e imediatas aquelas que se ligam ao dano em uma relação de dependência e necessidade, aptas a romper o equilíbrio entre as diversas condições. A vetusta teoria da causa próxima não encontrou, a seu turno, acolhida ao redor do mundo, nem no Brasil. Deveras, nem sempre a causa direta e imediata, verdadeiramente, é a mais próxima, cronológica e temporalmente, do evento danoso, pois o que rompe o nexo causal não é a distância temporal entre a conduta e o dano, senão o surgimento de outra causa que pode ter como o dano uma proximidade lógica. A teoria da causalidade adequada, por outro lado, busca identificar um elevado grau de potencialidade no ou nos atos do ofensor, capaz ou capazes de produzir o dano. A causa terá sido, portanto, aquela condição que tiver revelado melhor adequação para a produção do efeito danoso. A teoria da imputação objetiva, por sua vez, estabelece os limites entre os fatos chamados próprios e os acidentais, ou seja, quais consequências deveriam ser consideradas oriundas de ato do acidente e quais deveriam ser tidas como obra do acaso. Para tanto, Karl Lawrence, o criador da teoria, erigiu a figura da vontade do ser racional, capaz este de reconhecer o efeito de determinadas causas, de prever as consequências e definir a direção da sua ação conforme o seu pensamento, em consonância com a sua racionalidade. O ser racional, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, responderia somente por dolo. Karl Lawrence estendeu a aplicação da teoria ao âmbito da culpa stricto sensu. No próximo vídeo abordaremos a concorrência de causas.